Impressionante a vitória do Palmeiras em cima do Bolívar, lá na Bolívia, altitude de mais de 3.000 metros, e a mídia esportiva rasgou elogios ao time de Abel Ferreira, que está na corrida ali com 9 pontos, o único com 9 pontos, 100% de aproveitamento na fase de grupo da Libertadores, e está na corrida para ser o primeiro na classificação geral. E o time está muito consistente, está na sequência absurda de vitórias, tanto no Brasileirão, contando todos os jogos, e o Palmeiras vem muito forte, e você vai ver o que a mídia esportiva falou, repercutiu depois dessa vitória maiúscula do Palmeiras em cima do Bolívar, lá na Bolívia. Acompanhe aqui comigo os cortes, crédito do vídeo na descrição. E é claro, já te peço, se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo que rola no futebol, análises táticas, entrevistas coletivas e também alguns cortes de programas esportivos falando sobre os principais times do Brasil. Tamo junto, eu sou o Fabrício do Fabrício na área e trago essas informações para você. Então a vitória do Palmeiras ela é espetacular sob todos os aspectos. Primeiro, por ter vencido o jogo em La Paz, embora esse Bolívar tenha se apresentado hoje tecnicamente um time para mim pior do que das temporadas anteriores, mas não tem sido fácil vencer na altitude. Os times brasileiros têm tido dificuldade contra o Bolívar porque não tem sido só a altitude. O Bolívar tecnicamente tinha crescido nas últimas edições de Libertadores, mas pela forma como aconteceu. O Palmeiras volta ao jogo e consegue o seu terceiro gol no momento que parecia o menos provável, né? Quando aparentemente o time já sentia mais os efeitos da altitude, fisicamente estava muito desgastado. O jogo era uma sucessão de cruzamentos na área do Palmeiras, que era o que restava para o Bolívar tentar explorar com a estatura do Fábio Gomes, do centroavante, e o Palmeiras assim mesmo conseguiu, depois de tomar o 2-2, chegou da cartola no terceiro gol e quase ainda faz o quarto em contragolpes. Então é um resultado espetacular do Palmeiras, numa rodada que termina com pelo menos 3 times brasileiros com situação muito bem encaminhada, né, na Libertadores: São Paulo, Palmeiras e Bahia. Enfrentou o Bolívar num primeiro tempo quase perfeito, né? Tudo bem que o Bolívar teve mais a bola, mas ameaçou muito pouco o gol do Everton, e o Palmeiras conseguiu nos contra-ataques, poderia ter matado o jogo com facilidade, ter feito 3, 4 gols, fez 2, parecia ter encaminhado a vitória. Aí o Flaco Lopes, que foi o melhor do jogo, com muita sobra, né? O primeiro gol, ele rouba a bola do zagueiro, limpa o goleiro e faz o gol, como a gente está vendo aí nos melhores momentos. Vocês vão ver que o Flaco participa dos 3 gols do Palmeiras, e dos pés dele saem jogadas nas quais o Palmeiras ainda poderia ter ampliado o placar. Foi um primeiro tempo muito bom do Palmeiras dentro do que se previu o jogo, não, Mansur? Se a gente pegar o manual que se propaga sobre jogos na altitude, a parte que o Palmeiras talvez não tenha feito o tiquezinho lá do manual é a posse de bola, né? O Palmeiras ficou com 20% do tempo com a bola. Aquilo que a altitude não consegue fabricar, que é a qualidade técnica. Foram 2 saídas. É evidente que o Flaco tem todo o mérito de pressionar, de disputar a bola, mas 2 saídas desastradas de defensores do Bolívar, o Palmeiras consegue recuperar a bola. E é ele que rouba essa bola. Ele rouba de novo essa bola. Arranca pela direita, dá esse passo para o Flaco, que ele acerta a trave. Ali pode ter feito 3-0 e ter praticamente matado o jogo. O Abel escolheu um sistema, um 5-4-1, né, para tentar defender um pouco mais a área. Nem sempre ele ficava com a linha de 5, porque ele manteve o jeito de defender. Aí uma sequência de defesas do Everton já no segundo tempo, quando o jogo começa a mudar, e aí vão surgir os gols do Bolívar, mas o Abel manteve o sistema dele de marcação com algumas perseguições. Então às vezes o Bruno Fux saía da linha para perseguir, fosse o Vaca, fosse o Patito Rodrigues. Por exemplo, é o que a gente está vendo agora. O Bruno Fux saiu para marcar na lateral, é um dos jogadores de maior estatura da defesa. Agora, ele nem estava no centro da defesa. Bonita, né? E a cabeçada do gesto técnico ali para acertar. E depois desse gol ele bota o Benedetti para tentar... mais alto, mais estatura. 97, né, o Benedetti. Nesse momento a situação parecia muito complicada para o Palmeiras, porque tudo joga contra. 2-2, o adversário crescendo, o desgaste lá no alto, e o Palmeiras consegue achar o e outra gol. Jogada do Flaco. Outra jogada do Flaco. Dribla o marcador, né? Vai à linha de fundo, cruza para trás, o Facundo erra bizonhamente, era só ele empurrar com o pé direito e acaba saindo uma assistência para o Maurício fazer o gol da vitória. Isso. Enfim, dadas as circunstâncias, gente, não tem como... É quase desumano você julgar desempenho, atuação individual de jogador, postura tática o tempo todo, nas circunstâncias em que se joga em La Paz. 3.650 metros acima do nível do mar é muita coisa, os efeitos são muito fortes, para alguns maiores, para outros menores, mas para um time não tem como você exigir que um time se comporte da maneira que se comportaria em outras circunstâncias. O Palmeiras defendeu bem a área, o Palmeiras conseguiu aproveitar as chances que teve de contragolpe, poderia ter feito mais gols, é um time tecnicamente muito mais qualificado do que o Bolívar, encaminha a sua situação na Libertadores, e quando esse time vier em
em São Paulo, a probabilidade da gente ver uma vitória confortável do Palmeiras. Agora, Praz, você jogou em La Paz, Praz? Não jogou. Imagino que deva ser difícil, né, para muitos jogadores. Agora, fiquei com a impressão de que o Flaco Lopes nasceu em La Paz, né? Porque talvez tenha feito o melhor jogo com a camisa do Palmeiras, exatamente numa condição absolutamente adversa para a maioria, né? Ele foi muito bem, né? Assim, o Flaco pode não ser um primor de jogador tecnicamente, tem suas características. Eu joguei 7 anos no Palmeiras, né? Sempre foi muito difícil a vida desse 9 no Palmeiras, cara. Eu peguei o finzinho do Barcos, aí depois vieram uma série de jogadores. O Kleber, que jogou no Porto, até foi convocado para a seleção brasileira. Allan Kardec, Cristaldo, Alexandro, Barrios, o Rafa, Marcos jogou de centroavante, Borja, e nenhum caiu assim. O Rafa, ok, mas o Rafa jogava mais pelo lado, né? Ele foi improvisado às vezes centroavante, mas nenhum centroavante, a cobrança ali é muito grande, né, cara? Então, assim, e ele é um bom jogador, um jogador muito útil, até pensando em composição de grupo por características diferentes do Vitor Roque, né? E eu vou na linha do Mansur. Querer ser muito cri-cri, pontuar alguma questão de atuação do Palmeiras, né? Porque é muito difícil jogar lá. Eu joguei a 3 mil metros, já era meio complicado. É muito difícil jogar lá. O Palmeiras com dois laterais machucados, com 2 zagueiros machucados. Vitor Roque não foi. Então, assim, Veiga, Paulinho. É complicado. Aí o Palmeiras consegue uma vitória que jogando lá é excepcional. Consegue poupar, entre aspas, alguns jogadores, né, pro brasileiro. E assim, eu também achei o Bolívar um pouco abaixo dos outros Bolívares, apesar da altitude. Foi um time muito desorganizado. O Palmeiras várias vezes conseguiu fazer... A forma como ele se expunha aos contra-ataques. Várias vezes conseguiu fazer a transição. Tu nunca via a última linha do Bolívar composta, organizada. Era sempre uma bagunça, muita bola entrando por dentro, entrando por fora. Então, assim, é um time bem limitado. Mas a gente tem que contextualizar que lá é muito, muito difícil jogar. Sim, você sabe que... Pode falar. Se algo estava pensado, e é evidente que muita coisa estava pensada pelo Abel, mas assim, a linha de 5 defender a área, eventualmente o Facundo e o Estevão davam algum tipo de ajuda, mas também, quando tivesse a chance de ligar, que eles fossem jogadores para tentar correr na frente, em velocidade, para incomodar essa linha. E esses jogadores acabaram resolvendo o jogo, quase todas as transições que o Palmeiras teve. O Estevão ainda sai, né? Passando mal, vomitando no campo, né? Ali, devido aos efeitos da altitude. Ainda assim fez um bom jogo. Ainda sobre o Flaco, eu já falei aqui em outros programas, eu acho ele um jogador subestimado. Não é? O torcedor às vezes pega no pé do Flaco, diz que talvez não seja realmente o centroavante dos sonhos, mas vamos lá, ele fez 22 gols no ano passado. Quantos jogadores no futebol brasileiro marcaram 22 gols na temporada? Não são muitos. Outra coisa, esse ano ele já tem 7. É o artilheiro do Palmeiras, está agora com o gol do Estevão, né? Ele tinha passado o Estevão marcou também, chegou a 7 gols. Sem ser titular. Sem ser titular em todas as partidas. Agora o Vitor Roque tem tido uma sequência de jogos. Então, assim, não dá para você subestimar um jogador que, de um ano para cá, né, se a gente pegar a temporada toda, fez 29 gols. Não é pouco. Dentro da pressão que é jogar e vestir a camisa do Palmeiras. Isso. Não? É um jogador que tem as suas especificidades, tem as suas características, você não vai cobrar dele. Na bola aérea ele é um monstro. Exatamente, ele é muito bom na bola. Jogador. Agora, hoje, grande parte da influência que ele teve no jogo foi por baixo. Ou seja, pressionando, roubando bola, conduzindo, servindo companheiros, o que não é nem a sua característica mais conhecida. E ele já tinha uma parte da adaptação feita, né? Ele já vive 2 metros quase acima do nível do mar, então facilita um pouco. Mas a gente veio com uma proposta de jogo muito bem montada, muito bem observada também pela comissão e por nossos jogadores. Conseguimos fazer um excelente primeiro tempo. Claro que no segundo tempo ali custou um pouquinho ali, eles tiveram essa bola parada ali que eles tiveram uma felicidade. Muito feliz também de poder entrar, de poder ajudar, de poder voltar a marcar um gol que para mim é muito importante. O problema não é o primeiro pique, né? É a recuperação que você dá, ela demora um pouco mais. Mas a gente sabia disso, a gente veio 2 dias antes para ter uma preparação um pouco, né, para poder tentar se acostumar um pouquinho mais com a movimentação da bola também, que é diferente. A gente sabe que isso é um fator determinante, mas não é desculpa, e a gente conseguiu mostrar que a gente é uma equipe muito forte e conseguiu vencer aqui dentro. Aconteceu ali que no intervalo eu já estava me sentindo meio mal, acho que a primeira vez que eu venho aqui nessa altitude, então demorei um pouquinho para acostumar e infelizmente não consegui continuar, mas pude contar com meus companheiros e sair com a vitória. Não, foi questão mesmo da altitude mesmo, aqui é surreal.
o que falar, esse elenco é maravilhoso, esse elenco merece muito o que a gente está vivendo agora, um elenco trabalhador, um elenco que não está acomodado com uma vitória ou outra, a gente sempre quer buscar o próximo jogo e agora a gente segue focado que tem mais uma parada domingo pra gente e se Deus quiser vamos fazer um bom jogo e sair com a vitória também. Estou treinando muito, estou me dedicando muito, aproveitando ao máximo as oportunidades e é isso, tento dar meu melhor todos os jogos. Esse ano, se você olhar, acho que todos os jogos que eu joguei fez da melhor maneira, mas é isso, eu estou aqui para somar, para quando o treinador me precisar e é isso, estou muito feliz. Felizmente o ano passado fui artilheiro, esse ano vou tentar ajudar de novo o time com, se Deus quiser, com muitos gols e é isso, vamos trabalhar e continuar nessa cena da vitória. Tem muitos jogadores aqui e todo mundo quer jogar, então acho que cada vez que a gente tem a possibilidade da vida e não quer sair, então acho que isso é a motivação de hoje e graças a Deus conseguimos ganhar e levar 3 pontos de ouro para São Paulo. Deixa eu colocar a classificação do grupo do Palmeiras para vocês. Palmeiras que classificou-se, né, praticamente a próxima fase. Só uma tragédia muito grande vai tirar o Palmeiras de jogar as oitavas de final da Libertadores. Mais uma vez, né, algo que é rotineiro na história recente do clube. Palmeiras tem 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Saldo de 3 gols, né? São 7 gols pró e 4 contra. O Cerro Porteño vem em segundo com 3, o Bolívar também tem 3, o Sporting Cristal não marcou nenhum ponto. Cerro e Sporting Cristal ainda vão se enfrentar por essa... Estão jogando agora, na verdade, né? Não, jogaram. Já jogaram? Já acabou o jogo. Empataram em 2-2, então o Cerro tem 4 pontos. E o Sporting Cristal foi a 1. Isso aí. Então é isso aí, mas não mudou a ordem, né? Palmeiras 9, o Cerro Palmeiras 4. 9, Cerro 4. Depois a gente traz corrigidinho para você. Pessoal, esse foi o vídeo, a mídia esportiva repercutindo a vitória do Palmeiras em cima do Bolívar. Grande vitória, mais uma grande vitória, na verdade, do Palmeiras. Palmeiras vem embalado, vencendo grandes jogos fora de casa, principalmente contra o Fortaleza, contra o Internacional, venceu o Clássico contra o Corinthians, tudo isso no Brasileirão, e vem embaladaço na Libertadores, 100% de aproveitamento, está com tudo aí na corrida para ser o primeiro da classificação geral. O Palmeiras sempre vai muito bem na fase de grupos da Libertadores e o torcedor fica muito animado e não é para menos. O time de Abel Ferreira é consistente e traz resultados. Às vezes não joga tão bem, não tão bonito, mas traz resultados. É isso que importa no futebol. Eu quero saber o que você achou dessa vitória do Palmeiras sobre o Bolívar 3-2 lá na Altitude. Comente aqui a sua opinião e se você acha que o Palmeiras vai conseguir o tetra da Libertadores esse ano. Claro, antes de tudo, eu já também te peço, antes de você largar o vídeo aqui, se inscreve no canal para você ficar por dentro de análises táticas de algumas partidas, entrevistas coletivas e também alguns cortes da mídia esportiva sobre os principais times do Brasil. Se você é amante do futebol, já taca o dedo no like e se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo. Tamo junto e forte abraço.